Olá, bom estar aí com você. Nós estamos aqui, sou o apóstolo Nelson Fran, da comunidade Palmas. Nós estamos começando uma série Simplesmente Fé. Esse vai ser o nome da série. Talvez vamos ter aí 4 vídeos, falando a respeito da fé. E eu quero convidar você a estar conosco, no nosso canal ali no YouTube. E nosso canal da Comunidade Palmas vai ser um momento especial, palavras diretivas, palavras que vão nos mover para mais perto do Senhor, palavras que vão nos levar num avivamento perfeito e acrescentar a nossa fé. E eu quero te convidar para isso. Então, se inscreva, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, acione o sininho, para você ser também lembrado das nossas próximas inserções de vídeos, Então esteja junto conosco aí, tá bom? E nós vamos estar começando, e esse é o primeiro vídeo de hoje, nós vamos estar gravando, vai estar falando sobre fé. O vídeo será Fé, uma cultura. E aí eu quero convidar você a isso, a entender o que é a fé. Vamos começar então. Eu quero te levar a um texto, está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 27 ao 29. Vou ler para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando e dizendo... Você consegue entender mais ou menos isso? Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isto? Olha a pergunta. Crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. O que será que levou essas pessoas, esses 2 cegos, a estar dessa forma e buscarem o Senhor desse jeito? E como eles, de repente, está assim, aí o Senhor responde para ele: Não, então tá bom. Jesus tocou nos olhos deles: Seja-vos feito conforme a vossa fé. E ali a gente entende que ficou bom. Eles ficaram sãos, voltaram a enxergar. Então, o que é fé? A gente já sabe disso, já sei que isso já foi comentado. Quantos estudos tem sobre isso? Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, é a esperança daquilo que você não está vendo, mas você quer ver. Então, fé é tudo isso, sim. Mas hoje eu quero te levar a um entendimento. Fé, uma cultura. É algo especial para você entender a cultura do reino, está relacionada à fé. Então, essa frase que me chama a atenção, eu sempre venho batendo na tecla com essa frase. Fé consiste em acreditar em algo que se encontra além do que a razão pode crer. Peraí, vou repetir. Fé consiste em acreditar em algo que se encontra além do que a razão pode crer. Quando no seu entendimento, quando na razão, no seu raciocínio não consegue crer, aí é a hora que a fé aciona. Então aí o que nós entendemos? Que o reinado e a cultura dos céus só podem ser experimentados pelos seus cidadãos por meio de algo muito simples, por meio da moeda corrente, a fé. Então a fé, além de ser uma cultura, que a gente vai entender isso muito bem aqui, fé, a cultura, é entender também que é uma moeda, que de acordo com o rei, as promessas e os privilégios da vida do reino precisam ser impulsionados pela qualidade da fé. Precisam ser impulsionados. Um dos princípios chaves do reino, então, eu queria que você gravasse isso. Um dos princípios chaves do reino de Deus é a fé. A fé é algo fundamental, algo maravilhoso. E é interessante o que Jesus disse para esses homens: Seja-vos feito conforme a vossa fé. A gente já ouviu isso em outros lugares, em outros textos bíblicos, onde Jesus vem falando disso: seja-vos feito conforme a vossa fé. Outro lugar diz: a tua fé te salvou. Tem um lugar que diz: a tua fé te curou. Olha que coisa! Então nós temos que entender sobre fé, porque se nós não entendermos sobre isso, como nós vamos receber dessas promessas que estão no reino do Senhor se essa fé não for ativada? E é para isso que nós estamos aqui hoje, para ativar a sua fé, para ativar você nesse sentido de saber que a fé é essa cultura. E cultura, meu Deus, então
a gente entende sobre isso, que desde o princípio o Senhor, nosso Deus, quis que os cidadãos do seu reino tivessem a fé como uma cultura. Uma cultura. Cultura a gente sabe o que é. O que é cultura, então? Mas o que significa, então, isso aí? É que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que cultura faz parte da religião que a pessoa segue, né? da comunidade que se está ali. A cultura diz respeito à linguagem, né? À forma de se falar. A cultura tem a ver com todas essas situações que se encontram. Até mesmo a moeda faz parte da cultura de um reino. Então, nesse sentido todo, se nós formos falar, então, essa cultura o que é então ser isto? É você entender que a fé faz parte da cultura do reino de Deus. E a fé é uma moeda. E o que é então assim? Em primeiro lugar, quer dizer que a fé é a moeda corrente do reino de Deus. Vou repetir, a fé é a moeda corrente do reino de Deus. É a moeda que prevalece ali. Então, moeda, o que é moeda? Moeda faz a referência a tudo que é usado como valor. É o valor, o valor de troca em um país. Então, o valor de troca de um país é isso. Nenhum país funciona sem uma moeda. Você sabia disso? Nenhum país funciona sem uma moeda. Há países que tomam emprestado a moeda dos outros. Você sabia disso também, né? Então, assim, mas no reino de Deus tem uma moeda que é corrente, chama-se fé. Fé, a moeda do reino. Então, assim, para que a vida, o comércio e as negociações aconteçam em um determinado território, é necessário ter essa moeda. Da mesma forma, é necessário você possuir essa moeda. Então, como você vai negociar lá nos Estados Unidos se você levar o real? Na hora que você chegar lá com o seu realzinho, não desmerecer nossa moeda, é forte também, mas se você chegar lá com o seu real, você vai chegar nos comércios e não vai conseguir comprar nada ali, a não ser que você vá lá e troque o seu real pelo dólar. Aí você comercializa naquele lugar, você compra, você vende, você comercializa ali. Fé é essa moeda no reino de Deus. Se eu não tiver fé, como eu vou acionar o reino de Deus a meu favor? Como eu vou acionar? Então o que acontece se você não possuir a moeda local? Então não pode comprar nada, você não consegue adquirir comida, bebida, ter abrigo, bens ou serviços. Não importa quanto dinheiro você tenha no bolso, não interessa. Se for a moeda errada, se não for a moeda certa daquele país, daquele lugar, daquele reino, você não consegue comprar nada. Não adianta a quantidade que você tenha. Então, se a moeda certa, sem a moeda certa, você é incapaz de fazer qualquer coisa que esteja além do nível de sua subsistência mínima. Você não consegue. E às vezes nem isso, nem o que é mínimo você consegue sem a moeda corrente daquele lugar. Então vamos entender? A fé é a moeda corrente do reino de Deus. É a cultura. Como designamos as pessoas que não têm dinheiro? Nós chamamos elas de pobres, não é isso? Então, socialmente, pobres são aquelas pessoas que são desprovidas de posses, não têm desse valor, não têm desse dinheiro. Então, no reino de Deus, pobre não é pobreza, o ser pobre não é falta de dinheiro, não quer dizer isso. Não é mensurado, a pobreza não é mensurada por causa do valor que você tem no bolso ou não. Você ter dinheiro ou a falta de dinheiro, mas sim de fé. Se os homens, então, não têm fé, os homens sem fé são pobres no reino de Deus. Escute, no reino de Deus, quem não tem fé é pobre. Uau, né? Forte, né? Então, e é interessante isso porque, assim, quando um jovem rico chegou para o Senhor, eu gosto muito desse texto, quando esse jovem rico chegou lá para o Senhor, eu falei assim, bom, mestre, então, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí o Senhor, você quer ser perfeito? Aí, obviamente, ele ter respondido, sim, eu quero, lógico que eu quero ser perfeito. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e siga-me. Olha que coisa, vem e siga-me. Ou seja, não é porque ele era rico, não, o dinheiro dele não importava para o reino de Deus. Então a fé não está relacionada, eu tenho mais fé quem tem mais dinheiro. Isso foi uma cultura que foi colocada dentro de nós que não é bíblica. Também não quer dizer, eu estou sem dinheiro, quer dizer que agora eu sou salvo. Também não é isto. A miséria também não me leva a ser herdeiro do reino de Deus. O que me leva a ser herdeiro do reino de Deus é a fé. Tanto é isto que
Diz assim, que como diz a respeito da salvação, a respeito de entrar no reino, está dizendo que é pela fé, não é pelas obras, é pela fé que nós somos salvos. Está conseguindo entender um pouco mais aí? Então, se quer ser perfeito, Jesus falou, se quer perfeito, vai, vende tudo que tens. Então, ele disse isso para o Baio e ele entristeceu o coração, saiu e não quis. Ou seja, as posses terrenas prejudicou a fé daquele homem. Que coisa, né? Talvez pode chegar também para alguém e dizer assim, é porque Deus nunca me deu nada também, aí prejudica, não entra, não recebe da fé. Então, basicamente, Jesus estava dizendo ao homem, não confie em sua opulência, confie em mim, assim encontrará a verdadeira prosperidade. As posses mundanas não durarão, mas a fé do reino é o verdadeiro tesouro. Vou repetir, a fé do reino é o verdadeiro tesouro. Guarde isso no seu coração. Porque a fé é mais importante do que os bens terrenos. Então a riqueza, ela sempre é temporária, ela pode ser roubada, ela pode ser perdida, alguém pode... Quantas pessoas matam até por isso, por causa de dinheiro, dos valores. Mas, entretanto, a fé é o acesso às provisões ilimitadas. Uma frase muito forte. A fé é o acesso às provisões ilimitadas. Eu gosto de deixar nos detalhes, porque é isso que eu tenho que entender, porque ela faz parte, a fé faz parte da cultura de um reino, faz parte de uma moeda do reino. Quem tem fé é rico para o reino de Deus. Então é necessário entender isso. E é algo que no reino de Deus, é uma fonte inesgotável. Então, nunca se esgota. Se você perde seu dinheiro, apenas empobrece. No entanto, se perde a fé, fica completamente derrotado. Uau! Vou repetir. Se perde a fé, fica completamente derrotado. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos fé e uma fé plena. Por isso que às vezes a gente vai ver os ataques do diabo, do inferno atacando. Ele não está atrás dos nossos bens. Às vezes ataca porque muitas pessoas colocam a sua fé nos bens, colocam a sua fé nas pessoas, nisso, naquilo outro, e Satanás bula tudo isso, mas qual é o intento dele? O intento dele não é tomar posse do que você tem, simplesmente é colocar em você dúvidas, medo, tirar a sua fé. Ele não quer sua casa, não quer suas roupas, ele não quer seu carro ou qualquer objeto desse tipo. Satanás busca apenas uma coisa. Ele busca roubar a sua fé. Roubar a sua fé. É isso que ele quer. Ele sabe que se roubar sua confiança em Deus, você estará falido espiritualmente. Você vai estar falido espiritualmente. E é isso que ele quer buscar. Ele quer ver você falido diante de Deus, no reino de Deus. Mas o Senhor diz assim, Ele te dá a fé que você precisa, é um dom. Então, a fé, ela nos dá esperança. Como cultura, a fé nos dá esperança. Assim, se estiver perdida toda a sua confiança e expectativa estiverem fora de você, então você consegue entender que a fé, ela te dá uma esperança. A vida se torna sem sentido e sem valor se você não tiver fé. Na verdade, podemos dizer que o desespero caracteriza, então, o que caracteriza? Caracteriza a existência de grande parte da população hoje em dia. Esse desespero faz parte das pessoas, por quê? Porque lhe falta fé. Ou talvez porque depositaram a fé nas coisas ou nas pessoas. E aí não foi a fé do reino. Não é a fé genuína. Não é a fé verdadeira, não é a fé que move montanhas, a gente vai falar disso depois em outro momento. Então, lógico, dinheiro é necessário para obtermos qualidade de vida em qualquer país. Então, a quantia que você possui determina quanto pode fazer em uma sociedade, se tratando de recursos financeiros, certo? Então, eu quero fazer uma comparação aí, um paralelo. Então, a quantia que você determina
A quantia que você possui determina quanto pode fazer em uma sociedade. Então, a fé é a moeda do reino de Deus. Sem ela também não se consegue realizar nada, nem obter alguma coisa do reino. Opa! A mesma coisa. Então, se você não tiver essa condição, a gente está falando de condição financeira para ter um bem-estar social, um bem-estar, a vida, né? O cotidiano, né? O dinheiro, etc. A fé da mesma forma, se eu não a tiver, eu também estou desprovido dos recursos do reino de Deus. Apóstolo, você está falando um negócio? Sim. Sim. Sem a fé, a vida e as riquezas do reino de Deus estão bloqueadas para você. Não, para você não. Estão bloqueadas para as pessoas que estão sem fé. Entende isto? Então, nesse raciocínio que nos leva a um segundo preceito da cultura da fé do reino. No reino, sabemos tudo por meio da fé. Vamos então entender isto. Quanto eu tenho de fé? Porque no reino recebemos tudo por meio da fé. Então, deixa eu te perguntar, quanto nós recebemos do reino se tivermos fé? Quanto nós recebemos do reino se tivermos fé? Se você respondeu tudo, você está certo. Tudo. Tudo, tudo. É difícil de entender isso? Não. Então vamos então inverter. Já que ficou difícil para você, vamos inverter então. Nada no reino de Deus, nada do reino de Deus é recebido sem fé. Ficou melhor assim? Então isso é um conceito crucial para mim e para você. É tão sério isso que lá diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, sem moeda, você não é capaz de fazer nada. Na verdade, um dos princípios fundamentais do comércio e das finanças é que você deve ter dinheiro a fim de receber algo e fazer mais dinheiro, não é verdade? Então, nesse raciocínio, é por essa razão que eu preciso ter fé, porque se eu não tiver fé, como eu vou movimentar o reino de Deus em meu favor? Entende agora? Então olha, lembre-se da pergunta de Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta sempre eu fico assim, às vezes a gente está debatendo, conversa com outras pessoas, a gente está conversando ali, e está lá em Lucas 18:8. E a gente fica assim, peraí, quando o Filho do Homem vier, porventura achará a moeda do reino na terra? Será se achará? Meu Deus! No momento em que Cristo retornar, toda a terra estará falida da fé? Não, porque eu e você nos moveremos em fé. Tudo no reino é recebido pela fé e nada pode ser conseguido sem ela. Olha que coisa. Nada pode ser conseguido sem ela. Se a fé então é a moeda do reino de Deus, então é necessário para a vida do reino eu ter fé. Para ter uma vida no reino é necessário ter fé. Então, assim nós pararíamos de confiar em Deus, porque o inimigo nos faria ficar doentes, nos enviaria uma moléstia. Ficaríamos sem fé quando as situações ruins acontecem. Muitas pessoas fazem isto. Mas eu quero te dizer, a fé nos traz uma esperança. A fé é necessária no reino de Deus. Sabe por quê? Porque sem ela os princípios do reino não podem vir, não podem ser ativados. No reino de Deus existe a Constituição, existe a moeda, existe a cultura. Tudo isso faz parte do reino de Deus. E a fé é uma cultura do reino de Deus. No reino de Deus, a fé, então, nos impulsiona a entender e a obedecer à Constituição deste reino. Sem essa virtude, essa legitimidade, nada que nós lemos na Constituição, na Palavra de Deus, pode ser obtido. Nós somos desprovidos das promessas, desprovidos do que contém ali, do que Deus colocou na Constituição, dos benefícios que foram colocados ali para nós vivermos. Então, se eu não entendo isso, quer ver assim,
A fé como uma cultura e como uma moeda, e nesse entendimento é como assim, eu preciso ter fé para compreender a Constituição. Porque se eu pego a palavra, eu estou lendo ali e eu não tenho fé naquilo que está ali, nas promessas que foram colocadas, na palavra de Deus que está ali, se eu não tiver essa fé, como eu vou acionar as promessas de Deus para a minha vida? A cultura desse reino me alcançando. Entendeu? Então aí nesse sentido, o que vem para nós? Aí a gente vai compreender porque muitas pessoas, aí, às vezes as pessoas estão lá, leem a palavra, eu já ouvi isso demais, de pessoas não, como se fosse assim, as pessoas que ainda não depositaram a sua fé totalmente no Senhor, vou colocar dessa forma. Aí elas não conseguem crer, não, mas eu li a Bíblia, consegue dizer texto melhor do que eu, muitas vezes, debate na palavra, leu não sei quantas vezes a Bíblia, mas se você lê ela sem a moeda do reino, sem a cultura do reino, é só um livro comum, cheio de palavras bonitas. Mas se você lê com fé, se você lê crendo, ela move-te e aciona ainda os céus em teu favor. É essa a diferença. Porque se eu estou imbuído da moeda do reino, se eu estou com ela nas minhas mãos, eu estou acionando ela na minha vida, então a constituição do reino, ela torna-se válida para a minha vida. Então, a fé é necessária no reino. No reino de Deus, a fé te impulsiona a isto. A fé é a moeda que impulsiona todas as promessas e os princípios do reino para a minha vida. Não podemos viver de forma verdadeira no reino sem que entendamos. E nós que entendamos e também nós usemos a fé adequadamente. Usar a moeda adequadamente. Já ouviu aquela expressão que pessoas usam o dinheiro para o mal? Tem pessoas que querem usar a fé para o mal, para destruir pessoas, para destruir lares, sofisma, etc. Algumas coisas. Resumindo, eu preciso ter a fé do reino na minha vida e saber bem utilizar dela. Saber bem utilizar esse recurso, a fé do reino. Porque senão eu vou usar essa fé para algo que não vai edificar-me. A fé é o estilo de vida do reino de Deus, a cultura. Em outras palavras, nós vivemos, a fé é o meio pelo qual nós vivemos no reino de Deus. É o modo que manifestamos a cultura do reino de Deus. A fé nos mantém vivos. Uau! É isso mesmo. A fé nos mantém vivos. Então, manter a fé significa não largar seu sistema de crenças, o seu comprometimento com Jesus. A fé deve, então, originar esperança. A fé do reino nunca deve tirar de você a sua, como é que eu diria assim, deve manter você, deixar você firme. A fé significa então que você não vai ser demovido daquilo que você crê em Cristo. Isso é ter uma fé genuína. Então nada que possa acontecer em volta, a fé que vai estar em mim vai ser tão forte que não vai me tirar da presença de Deus. Melhorou aí? Ficou melhor assim para entender? Então a fé deve originar esperança em mim. A fé do reino nunca teve por objetivo ser uma doutrina, ser algo, uma religião, ser... Não é isto. A fé do reino é uma mensagem que é para me levar a entender o que o reino tem para mim, o que eu posso viver, como eu devo viver e o que eu posso experimentar desse reino. A fé do reino em mim tem que ser uma experiência natural. Não, apóstolo, é sobrenatural. Não, peraí. Sobrenatural quando eu não faço parte do reino, quando eu não nasci lá. Mas se eu nasci em Cristo, então a fé é uma experiência natural. É natural para mim. Ter experiências com Deus tem que soar como natural e não como sobrenatural. Isso é cultura do reino. Isso é fé do reino. Isso é fé genuína em Deus. A fé do reino, então, realmente nada mais é do que cidadãos do reino
crendo nas promessas legais do governo de Deus, na Constituição, que é a palavra do Senhor. É você crer naquilo que Deus tem colocado para você, crer em todas as promessas que Deus fez, uma fé genuína. E viver essa cultura do reino de Deus é viver experimentando do favor de Deus sempre. Fé, uma cultura. Então está na hora de nós usarmos a fé que o Senhor nos deu para mover o céu em nosso favor. Sabe aquela expressão que a fé move montanhas? Isso é verdade. A fé, o Senhor disse isso. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte, sai dali e move-te para acolá. Eu estou usando uma expressão assim. Isso é o que Deus quer fazer em você. Te mover para uma fé genuína. Bem-vindo ao momento que é simplesmente fé. Na semana que vem, teremos a nossa próxima lição sobre fé. Que o Senhor te abençoe. Que a glória do Senhor repouse sobre ti. Que a graça de Deus venha sobre você. Em nome de Jesus.